Olá, sou Caio Modesto, sou aluno do Colégio Santo Antônio de Brasília. Estou fazendo meu projeto junto com o Guilherme Miranda. Estamos sendo orientados pelo professor Felipe Ferreira e coorientados pela professora Camila Guarita. Tendo feito essa pesquisa, descobrimos que o Brasil é o 8º país mais desigual do mundo. Ou seja, há muito dinheiro distribuído na mão de poucas pessoas. Isso só prova a tese de que diversas mulheres não podem comprar os produtos derivados de cálcio, como suplementos. O cálcio é um elemento muito importante para o desenvolvimento do corpo humano, sendo responsável pela formação de ossos e dentes, na coagulação sanguínea e em funções neuromusculares. Comumente, o alimento conhecido por ser rico em cálcio é o leite. O ovo é muito comum na casa da maior parte dos brasileiros, pois ele é usado em várias receitas comuns na nossa cultura, como ovo, omelete e essas coisas. Mas a importância dele está muito relacionada às proteínas que ele tem e os aminoácidos que só são inferiores quando comparados aos presentes no leite materno. Mas além disso, ele também é muito rico em cálcio. Porém, essa riqueza cálcica dele não está em seu interior, está na sua casca. Por causa disso, visamos a criação da pasta de citrato de cálcio à base da casca do ovo, pois se tornaria uma alternativa muito barata e muito eficaz na luta contra doenças ósseas como osteoporose, pois o seu preço é extremamente acessível para as mulheres carentes, para pessoas que não têm condição de ter uma alimentação rica em alimentos conhecidos como grande fonte de cálcio, como leite, por exemplo. E por isso elas poderiam fazer essa suplementação, fazer a própria suplementação com algo que já tem na casa delas, que é o ovo. E isso sem contar que em 200 gramas de casca do ovo, 100 gramas, merda, depois eu gravo isso. Em 100 gramas de casca do ovo, tem 3 vezes mais cálcio do que 200 ml de um copo de leite. Então, além de mais barato, ele também é mais eficaz. Para conhecermos melhor as pessoas que imaginamos que sejam as principais possíveis consumidoras de uma pasta de citrato de cálcio feita à base da casca do ovo, realizamos um questionário para que mulheres de uma cidade satélite próxima a Brasília pudessem nos informar seus hábitos alimentares e seus conhecimentos sobre cálcio e sobre a importância dele. Com os resultados, conseguimos chegar à conclusão de que a maior parte delas costuma não ter uma alimentação saudável, muito por causa da questão financeira. Visando entender os conhecimentos nutricionais e os hábitos alimentares de mulheres de uma região rural de Brasília, a Almécigas, que fica em Braslândia, nós aplicamos um questionário para entendermos quais são os principais problemas que impedem elas de terem uma alimentação nutritiva e rica em cálcio. Enquanto aplicamos o questionário, também trabalhamos na produção da pasta de citrato de cálcio, que ocorreu em 2 etapas. O tratamento das cascas de ovos, que foram higienizadas adequadamente com água corrente e detergente neutro, e foi retirada a película interna. E após isso deixamos elas para a secagem. E aí depois nós partimos para a real produção da pasta de citrato de cálcio, que para macerar as cascas utilizamos alvomofariz e pistilo, e após isso nós colocamos em um recipiente de vidro e adicionamos o ácido cítrico, ou seja, limões. Após essa etapa, nós retiramos o resíduo que que estava junto da pasta, e esse resíduo pode ser usado como adubo. A pasta de citrato de cálcio ela possui alta solubilidade em água e pode ser utilizada para preparar arroz, bolos e entre outros alimentos sem alterar nenhuma parte do sabor. Nós aplicamos o questionário nas mulheres de Almécigas e descobrimos os hábitos alimentares e os conhecimentos nutricionais dela. Conseguimos chegar à conclusão de que a maior parte dos alimentos que elas costumam comprar no mercado são alimentos baratos, mas que, impedem elas de passar fome, porque elas não pensam tanto na parte nutricional de o quão rico um alimento é em cálcio e em outros minerais e coisas importantes para o nosso corpo. Por isso, muitas vezes elas acabam não consumindo a quantidade necessária de leite, consomem leite poucas vezes por semana. E isso torna elas extremamente vulneráveis
para doenças ósseas como osteoporose, porque o leite e qualquer forma de ingerir cálcio nos impede de perdermos muita massa óssea. E principalmente durante a gravidez e a menopausa e o pós-menopausa, as mulheres precisam consumir mais cálcio do que o padrão para conseguir manter essa massa óssea, porque esse é um momento em que normalmente é exigida essa quantidade maior de cálcio para impedir essas lesões. Por isso, ao longo da vida, elas devem ter uma alimentação extremamente rica em cálcio e ter uma alimentação balanceada, sabe? Mas pensando nas doenças ósseas e na osteoporose, tem que ser uma alimentação rica em cálcio. Por isso, outra coisa que nós descobrimos com o questionário foi que a maioria delas não sabia de que na casca do ovo tem cálcio. Lembrando que o cálcio que está dentro da casca de ovo, ele não é biodisponível. Por isso é necessária a produção da pasta de citrato de cálcio, pois da forma que explicamos já durante o nosso projeto, nós precisamos transformar o cálcio presente em citrato de cálcio para que ele se torne biodisponível para o nosso corpo e podemos consumi-lo. E elas não sabem disso, elas não sabem e ninguém se preocupa com elas. As suplementações de cálcio são muito caras e a maioria delas não consome nenhum tipo de suplementação. As que disseram que consomem outros tipos, como o ômega 3, por exemplo, mas não é a maioria. E baseado nessa nossa pequena amostra do nosso público-alvo, que são as mulheres de baixa renda, nós conseguimos perceber que, especialmente nessas mulheres geométricas, que foram os dados que nós tivemos acesso, sempre existe essa preferência pelos alimentos mais baratos, porque elas recebem em torno de um salário mínimo. Então, é muito difícil uma pessoa assim ficar pensando em suplementação. A casca do ovo seria fundamental nisso, seria extremamente importante, pois o ovo é algo que tem na casa da maior parte dos brasileiros, é usado em várias receitas, em várias coisas de comer que muitas mulheres já usam, já está na casa delas. É algo que não precisa ser comprado a mais, é algo que já está lá, só que muitas vezes ele é descartado sem entender a importância dele. Porque a casca de ovo, ela não é lixo. Ela não é algo que deve ser descartado, jogado no lixo, como se fosse algo ruim. Não, ela tem o cálcio, ela é muito boa. Ao longo da vida toda, é muito importante que as pessoas consumam uma quantidade grande de cálcio. E a casca do ovo seria muito boa para isso, elas conseguiriam aumentar ainda mais a quantidade de cálcio que elas consomem. E ao invés disso vai para o lixo, é jogada fora, sendo que com uma forma simples, nada muito complexo, conseguimos transformar o cálcio existente na casca do ovo em citrato de cálcio e conseguimos tornar ele biodisponível para o nosso corpo. E pensando nisso, nós pensamos por que ninguém pensa nisso? Por que ninguém nunca tentou ajudar essas pessoas? Por que nunca ninguém tentou chegar nessas mulheres que podem vir a ter tantos problemas, sofrer tanto com osteoporose, que pode gerar lesões, pode gerar fraturas? Por que ninguém pensa nisso? Por que as suplementações de cálcio são tão caras? Mas, por isso, nós estamos criando a nossa pasta de citrato de cálcio à base da casca do ovo, pois ela é uma alternativa que é barata, acessível e nós também aplicamos, junto com o questionário, tinha um bolo em que elas comeram esse bolo e perceberam que não ocorreu uma mudança no sabor. Ou seja, a pasta ela consegue, até em receitas, em situações de gosto, de a pessoa sentir o gosto, não vai alterar o gosto, não vai alterar o sabor. Então, por que não utilizá-la? A pasta de citrato de cálcio, feita à base da casca do ovo, é uma alternativa às suplementações padrões de cálcio, pois ela é mais barata do que elas, ela é mais eficiente que o leite e, além disso, ela é uma forma
de dar destino a algo que seria jogado no lixo, que é a casca de ovo, e tornar isso que iria ser descartado algo que vai ajudar na saúde das pessoas. Além disso, é uma ótima alternativa para prevenir doenças ósseas, como a osteoporose, visto que, como pesquisado antes, 1 a cada 4 mulheres acima de 50 anos possui algum tipo de doença óssea. Doenças ósseas essas que podem gerar problemas ao longo da vida, por isso o indicado seria que a pasta de citrato de cálcio, leite, as suplementações padrões, em geral, qualquer coisa relacionada a cálcio seja ingerida ao longo da vida, pois ela impede a diminuição que ela impede a perda de massa óssea. E é essa perda que normalmente costuma gerar as doenças ósseas, que podem gerar lesões, fraturas e podem complicar muito a vida das pessoas. Além de... Tá, corta aí, que eu vou gravar outra coisa. Agora eu vou... Deu quanto tempo? 1 minuto e 12. 1 minuto e 12. Peraí, deixa eu terminar. Tem como principal objetivo ajudar as pessoas de baixa renda que não têm condição de comprar uma suplementação ou ingerir uma alimentação mais nutritiva a poderem ter a quantidade de cálcio necessária para evitarem muitos problemas no futuro. Esse foi o nosso projeto. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou querer catucar.